Bom, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre o início da conexão de banco de dados com o JDBC. Aí vamos lá. O JDBC, na verdade, a gente pode olhar aqui no... Quando eu puxei aqui uma SQL, você pode ver que ele tem um conector J, que é um driver JDBC para você poder usar o MySQL. Você tem aqui um site no endereço da Oracle, que seria o JDBC Driver. Você tem no Derby a mesma coisa, o Derby Release, que seria um driver JDBC. E isso vai ter, falando aqui claramente que é baseado no Java, nos padrões Java, JDBC e o SQL. E você também tem o JDBC Driver para SQL Server, que seria para você poder utilizar é, conexões, transações SQL utilizando a linguagem de programação Java. Basicamente, por que todos eles chamam de driver JDBC? O Java ele nasceu com a premissa de que, uma vez que você escreva a aplicação, ela possa ser executada em qualquer lugar. Isso significa que você, uma vez que fez a programação, se você trocar de um sistema operacional, mesmo que você desenvolva em cima do Windows ou Linux ou no Apple, você pode pegar o teu aplicativo, rodar num outro sistema operacional sem nenhum prejuízo ao teu aplicativo. O que você vai precisar, na verdade, seria só mudar a runtime de JVM do Java específica para cada sistema operacional. E esse mesmo conceito é transportado para a questão de banco de dados. No caso, o que acabou acontecendo? Você tem vários fornecedores de base de dados aqui, que nem a gente acabou listando aqui. Tem o MySQL, tem o JDB, tem o Oracle, tem o Derby Apache, que não é tão conhecido, tem o Microsoft SQL Server, tem o Postgres, que é bastante utilizado, tudo mais. E eles têm em comum serem bancos de dados relacionais. Você cria a relação entre as tabelas, você coloca uma tabela. Há uma forma de relacionamento através de chaves primárias, chaves estrangeiras, com operações em cascata e outras coisas assim do tipo. E vai manipulando os dados de acordo com o que você precisa. O que mais nós precisamos fazer? Para que esse aplicativo possa funcionar com qualquer banco de dados, no mesmo conceito do escreva o aplicativo uma vez, rode em qualquer lugar, se optou por criar essa interface chamada JDBC. O que é que ela define na verdade? Ela vai definir, na verdade, um conjunto de métodos e atributos que são necessários para você poder usar o banco de dados. Só que não tem lógica de programação, é só a declaração dos nomes, dos métodos, os parâmetros e os nomes dos atributos. Quais são os atributos que você precisaria? Para conectar no banco de dados, você tem que saber onde que ele está localizado, qual é o nome da base de dados que você utiliza, quem é o fabricante, qual é a senha de log de autenticação que você utiliza para acessar o banco, ou seja, usuário e senha. Como funcionaria na prática? Cada banco de dados tem seu mecanismo para você poder fazer isso. Agora, para que o aplicativo Java não precise ser adaptado para qualquer banco de dados que você troque, você utiliza. O que é eles definem? Eles são obrigados a utilizar os nomes que a JDBC define, ou seja, o nome da string de conexão tem que ser definida pelo JDBC. Os métodos que criam a conexão com o banco de dados têm que ser os mesmos definidos pela JDBC. Os valores têm que ter os mesmos nomes definidos pela JDBC, ou seja, o nome do método que cria a conexão com o banco de dados, os parâmetros que são utilizados, o nome do método que vai executar a transação SQL no banco de dados, qual é o nome da variável onde vai vir o retorno para falar se o método foi executado com sucesso ou foi executado com erro, qual é o tipo de... se você vai voltar apenas um result set, que é o conjunto de dados que é a resposta para um comando select, ou se, por exemplo, se é só um número de linhas que foram afetadas, que acontece no comando SQL, para um insert, delete, update, que só normalmente indica quais são as linhas afetadas. Ou seja, independente do provedor do banco de dados que você está utilizando, seja ele Oracle, MySQL ou SQL Server,
O fabricante é obrigado a fornecer para você um driver de conexão com o banco, que é quem efetivamente controla as transações com o banco de dados, mas que a forma de uso dele seja regulamentado de, de acordo com a JDBC. Isso significa que qualquer aplicativo Java, se você seguir os padrões esperados pela JDBC, isso vai significar que, assim, uma vez que você tenha feito um aplicativo e utilize o JDBC, ele vai funcionar com qualquer banco de dados. Mesmo que você troque para o SQL, mesmo que você tenha feito o aplicativo para o Oracle e venha mudar posteriormente para o SQL Server, ou mudar para o MySQL, ou para o Postgres, ou para o Derby, qualquer alteração, essa, essa alteração, a única coisa que precisaria ser feita seria só trocar o driver de conexão com o banco de dados e fazer a carga desse driver no teu aplicativo JDBC. O restante não muda nada. A única coisa que você pode ter problemas com isso. Normalmente, os bancos de dados, esses grandes, o SQL, o SQL Server, o MySQL, o Oracle, por exemplo, para você fazer cálculos com datas, ele já tem funções prontas. Funções prontas para você fazer cálculo com datas, fazer buscas casadas, ou seja, eu quero selecionar os resultados de uma tabela de acordo com a chave primária de uma outra, que também tem uma certa relação com outra tabela. O jeito como você escreve uma Star Procedure, e isso vai mudar de um banco de dados para outro. E se você usa essas funções específicas, se você programou dentro do SQL Server, de acordo com das funções do SQL Server, na hora que você mudar para o Oracle, você aí não tem jeito. Você vai ter que pesquisar quais são os comandos do Oracle e pedir para executar esses comandos. E isso acontece porque eles fogem do SQL padrão. Tá legal que é conhecido como SQL, que é a linguagem que todos os bancos de dados executam. Então isso permite para a gente concluir o seguinte. O JDBC é um padrão, que você uma interface padrão que define que você possa executar comandos SQL dentro de um aplicativo Java e executar num qualquer banco de dados, desde que você utilize SQL padrão, que é o ANSI SQL. Para isso, você precisa definir o banco de dados que você utiliza, verificar qual é o driver JDBC específico para que você usa para o seu banco de dados e verificar a versão do driver de acordo com a versão do banco. Aqui, por exemplo, no Oracle, pode perceber que ele tem vários drivers, ou seja, Oracle Base 12c, Release 1. Tem os drivers para ele. 11G tem os drivers específicos. Ou seja, cada driver pode ter a sua versão específica. No MySQL é a mesma coisa. Cada versão de driver pode ter uma versão específica e você precisaria verificar se esses releases estão de acordo com a versão do banco de dados que você está planejando, ok? Normalmente, MySQL e Oracle, eles disponibilizam, junto com a Microsoft, eles também disponibilizam esses drivers dentro dos seus websites. Mas no caso da Oracle do MySQL, normalmente esses drivers também já vêm na própria instalação do banco. Lá você olhar a documentação, você vê onde que eles estão situados, ok? Vamos fazer aqui um exemplo rapidinho de como é que a gente poderia conectar o banco de dados. Vamos aqui no NetBeans. Daqui a criar aqui um projeto aqui de teste JDBC. Uma aplicação Java simples. Dá um nome para ele. Vou colocar uma classe principal mesmo. E isso aqui só faz um exercício simples de como é que você utiliza os comandos do JDBC. Depois, nós vamos puxar isso para o sistema de alunos para poder inserir os dados do aluno. Eu vou fazer aqui um teste aqui com esse banco de dados, que já vem na instalação do Java, que é o Derby. Ele é um banco de dados gratuito, da Oracle, fornecido pela Apache. Esse JavaDB. Ele tem essa configuração aqui, que tem a instalação dele, normalmente você pega e baixa. Tem aqui a localização do banco de dados.
Isso aqui vem de acordo com a instalação. Normalmente no NetBeans, o Java SE já pega essa instalação, já tem. Eu estou utilizando aqui no caso do Glassfish, por causa de uma outra disciplina que é do quinto semestre, que a gente utiliza a API de persistência e acaba utilizando o Glassfish. Mas isso aqui que eu estou fazendo serve para qualquer base de dados. Eu só vou fazer aqui por uma questão de facilidade. Tem aqui o banco de dados, aqui o teste. Deixa eu ver se ele está funcionando, conectar. Aqui as operações de conexão. Você pode adicionar aqui no NetBeans os drivers também do MySQL e do Postgres, que nem eu tenho aqui também do Postgres adicionado. No caso, normalmente aqui do MySQL, aqui do NetBeans, quando você coloca aqui nova conexão, ele já tem esses drivers aqui configurados. JDBC Network, MySQL. Já tem uma versão aqui no caso, pode uma versão dele instalada. E tem algumas versões também do Oracle. Então se você utiliza algumas dessas versões aqui no banco de dados já tem instalado, é só você já configurar um aqui. Ele já puxa o driver que você está instalando na tua máquina, no teu computador. E aí você precisa colocar o local dele, a porta, é isso aqui, vai conforme o banco de dados. O nome do banco de dados que você vai utilizar, usuário, senha. Que no caso aqui testar o meu, aqui já consigo testar a conexão. Conexão bem sucedida. Se você fizer isso, o NetBeans ele tem esse utilitário aqui que permite você executar rapidamente alguns comandos SQL. Ok? E aqui, por exemplo, já tem até a própria JDBC URL que ele vai formatando e que você utiliza nos teus aplicativos. Vamos lá. Eu vou usar aqui, apontar aqui esse banco de dados do teste. Já tem aqui uma tabela de cargos. Tem aqui uma tabela cliente. Deixa eu dar uma olhada na estrutura dela. Nome, CLI e tudo mais. Deixa eu ver se tem algum dado aqui entre nela. Fechar aqui a saída. Não, não tem nenhum tipo de dado. Bom, então, só para facilitar os comandos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou excluir todas as tabelas aqui. E aí vou criar uma tabela mais simples, com o comando create table. E esse aqui é um SQL padrão. Eu vou criar um create table, nome da tabela, ID, vai ter um campo numérico de 4 posições. Not null e um nome char de 20 posições para a gente poder cadastrar esses dados. Deixa eu executar aqui, seleciono esse comando, peço para executar. Apareceu aqui. Se eu colocar aqui um nome tabela, novamente executar a seleção. Está aqui os dados com o campo zerado. Este utilitário aqui do NetBeans é só para facilitar o acesso. Você pode utilizar os próprios ferramentas do banco de dados que vem com você. Aqui como eu estou instalando na minha máquina o JDBC e o Derby, desculpa, o Postgres e o Derby, eu vou acabar fazendo aqui. Mas os passos são os mesmos que você vai fazer para o Oracle. Bom, aqui no caso a primeira opção que a gente precisa fazer. Para poder utilizar o banco de dados, tem que adicionar o driver desse banco aqui no projeto. O que você precisa vir? Vai lá na página do fabricante, que aqui no caso que eu estou utilizando é o Derby. Aqui na área de download, vou pegar aqui o driver que eu preciso. Pegar esse binzip aqui para poder fazer o download dele. Espero o download terminar. Bom, terminado aqui o download.
Aí vamos recortar esse cara e levá-lo para um lugar onde eu possa extraí-lo. Espero terminar aqui. Bom, aqui como já tem um pouco de mais experiência, eu já sei onde estão os arquivos localizados, já sei o que eu estou procurando. Então isso aqui depois deve vir a repetição. O que eu estou querendo é esse arquivo aqui, que no caso é um banco de dados, no caso do Derby, é esse nome, Derby Client. O do Oracle, por exemplo, se eu não me engano, acho que chama OJDBC 4J. Cada um tem seu nome, e isso não tem jeito, é você procurar pesquisar a documentação que você tem e procurar. Eu vou pedir aqui para copiar. Vou vir aqui no projeto aqui no NetBeans e vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um novo pacote Java. Eu vou chamá-lo de drivers. E aí eu vou guardar. Vim aqui, colar. E vou adicionar meu driver aqui. Isso vai fazer com que o driver ele faça parte do projeto, assim. Nesse projeto, se você distribuir um aplicativo, eu tenho certeza que ele vai junto. O correto não é fazer o pacote como eu fiz aqui, seria uma classe. Mas para facilitar por enquanto, a gente vai seguir esse caminho aqui. E tem que adicionar. Eu estou colocando aqui só para copiar, né? E agora eu tenho que fazer com que esse arquivo faça parte do projeto. Eu vim aqui acionar jar pasta, procura lá onde que é o diretório do projeto, onde tem instalado esse diretório. Isso vai de acordo com a configuração que você fez na minha máquina. Vim aqui teste JDBC. Source. Opa, teste JDBC passei um. Drivers. Vim aqui e marco. Tá legal? E aqui que você pode ter certeza que é essa classe mesmo. Aqui no caso, dentro da aba de serviço, você vê aqui na conexão em propriedades. Como o NetBeans já tem configurado esse driver, ele já tem essa classe, que é o que eu preciso usar no meu programa. org, apache.derb, jdbc.client driver. Vou precisar usar essa classe. Então vamos lá. org apache derb jdbc client driver class. Está ela aqui. Então esse aqui é o arquivo correto que eu tenho, que eu preciso. Bom, o que eu vou precisar fazer? Vem aqui no meu teste main. Vamos lá. O que eu preciso de variáveis? Tem que declarar essa variável aqui. Eu vou colocar uma static final string jdbc driver vai ser igual. Isso aqui normalmente eu não decoro. Eu olho de acordo com o projeto. Mas aqui no caso tem essa facilidade de você poder pegar aqui. A classe do driver são esses nomes aqui. Isso aqui varia de fabricante para fabricante. Você tem que pegar e olhar a documentação. Até por isso que eu acabo não decorando tanto essas informações. A primeira coisa que eu preciso então é definir o driver de conexão com o banco. Eu vou novamente aqui um static final string a URL JDBC, as minhas constantes. Essa URL é esse nome que eu tenho aqui, que ele também joga para mim na questão das propriedades, que é esse aqui, o URL do banco de dados. Então, a vantagem de você ter aqui a questão do NetBeans é que você pode utilizar ele para testar as conexões com o banco e você pode verificar se o teu aplicativo está certo ou não. E aí dependo também de mais duas variáveis. Já defini a localização do banco de dados, que aí normalmente é isso aqui. Driver JDBC, que é para indicar a conexão. Qual é o driver? O driver do fornecedor que você está utilizando, aqui no caso é o Derby, que é da Apache. Endereço IP, ou localhost, no caso da minha máquina. A porta de conexão do banco. E isso aqui, essas quatro informações aqui do JDBC até o 1527, que é a porta de conexão,
varia de banco para banco e da instalação que você fez na sua máquina. Então, normalmente nas empresas, é comum ter um DBA que informa essas informações ou você configura de acordo com o que você precisa. E aqui é o nome do teste do banco. A mesma coisa para o nome do usuário e a senha. User password. Aqui no caso do meu banco, eu estou usando o padrãozinho dele do app do Derby, que é sempre app. Ou seja, no mínimo, eu preciso, depois que você configurar aqui, adicionar o arquivo jar no teu projeto, falar que esse cara está conectado no projeto, que não é a mesma coisa. Copiar o arquivo para o projeto não quer dizer que ele seja conectado. Conectado tive que vir aqui e dar um adicionar à pasta para que ele seja visível para o projeto inteiro. Depois você tem que definir driver JDBC, JDBC URL, um usuário e senha. E normalmente para empresas grandes, você precisa sempre de uma ajuda de um DBA para poder fazer essas coisas. Bom, o que a gente precisaria fazer? Dentro do método main, eu vou fazer a instanciação da classe de banco de dados, que é o forName. E o nome da variável onde teria ser armazenada é JDBC underline driver. Ou seja, o que esse comando ele vai fazer? Ele vai instanciar essa classe aqui. E aqui no caso ele fala o seguinte: o NetBeans ele aponta que tem um erro, que ele tem uma exceção não relatada, que é o Class Not Found Exception, que deve ser pega ou declarada para ser lançada. Aqui no caso, o que acontece? Esse comando class.forName no Java, ele vai procurar esse caminho que está definindo essa variável JDBC driver, ou seja, vai procurar essa classe dentro desse arquivo jar que está aqui instalado. O que pode acontecer? Esse arquivo aqui, quando uma hora você pode ter feito, esquecido de adicionar ele ao projeto, a biblioteca que nem a gente fez aqui. Aí, nesse caso, ele lança um erro. Para você poder identificar o erro, você precisa utilizar o comando try. O try ele é feito desse seguinte modo. Você dá um try, catch. O que ele vai fazer? Significa tente executar essa classe e pegue o erro. Aquilo que nós tínhamos que encontrar era class not found exception. CNFE. E eu coloco aqui para ele o seguinte comando. systemout.println não encontrou a classe. E aqui eu faço o seguinte. Ele vai me falar aqui qual é a causa do erro. Isso aqui ele vai passar para mim a mensagem do erro. Então coloco aqui. Vou pedir para imprimir a mensagem cnfe.getMessage. Ok? Então aqui eu sempre ajusto o código fonte. No caso da transação de conexões com o banco de dados, a gente sempre utiliza o try-catch. Só uma coisa, a gente sempre utiliza o try-catch. O try-catch, o que é que ele vai fazer? Ele vai executar todos esses comandos aqui. E se ele tiver algum erro que indique que não foi executado, por exemplo, ou os comandos SQL, você tem uma transação, um comando SQL escrito errado. Isso ele vai lançar para ser interceptado por um cat desse jeito que nós fizemos aqui com o class not found. Ou seja, todas as transações comandos que a gente poder executar do comando tem que estar sempre dentro de um bloquinho do try, do jeito que nós começamos aqui. Abre e fecha parênteses, executa o comando, cat e segue. Conforme a gente trabalhar um pouquinho mais com os alunos, com o sistema de controle de alunos, a gente vai ver um pouquinho mais a questão do try. Ok?
Bom, feito isso, se esse comando foi bem e não deu problema, o que é que ele vai fazer para mim? Ele vai conectar o meu aplicativo com o driver de conexão do banco de dados. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso criar uma conexão, que no JDBC é essa classe connection. Vou adicionar aqui um import para Java SQL Connection. E aqui um cuidado. Quando você pode ver, tem várias classes connection dentro do Java SE. Você tem que, a correta depende do que você está fazendo. Como nós vamos trabalhar aqui com questão de banco de dados, aqui nós precisamos dessa Java SQL Connection. O motivo disso é a seguinte situação. Se eu apagar esse comando e clicar aqui no botão direito, pedir para corrigir as importações, como o Java vai encontrar várias classes que têm o mesmo nome, ele vai pedir para você selecionar. Então, se você tiver dúvidas, procure sempre aqui na questão aqui dos exemplos para ver quais são os pacotes que estão sendo relacionados para poder fazer o import correto da classe que você precisa. Então vamos lá. A classe conexão, vou criar uma variável, um objeto com, igual. E o que eu preciso fazer agora? Definir qual é a ponte. Essa ponte é criada por um driver manager. Ponto. E esse aqui, get connection. Pode perceber que eu tenho vários connection. Tem um que é só o string URL. O string URL, se você passa um arquivo de propriedades, ou o string URL, que é do banco de dados, usuário e senha. Você vai utilizar aquele que foi mais adequado para você. No meu caso aqui, eu vou utilizar a primeira opção porque eu tenho a URL separada do usuário e da senha. Mas tem vários bancos de dados que você pode escrever aqui dentro da própria URL a tua sequência de usuário e senha e passar isso aqui de uma vez só. Então o que eu preciso da JDBC URL, preciso do username e user password. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, através do driver que eu levantei aqui, através desse comando class for name, eu vou colocar aqui, abrindo conexão com o banco de dados. Eu vou passar aqui as informações. E o NetBeans vai ficar reclamando uma coisa. Ele vai falar que você tem uma exceção não relatada, que é o SQL Exception. Então, novamente, vamos lá. Adiciono aqui mais um bloquinho do catch. SQL Exception. E aqui é só copiar o comando. Erro SQL. Aqui pode ser o seguinte, é um erro geral SQL. E aqui ele vai falar para mim, aqui então o que acontece? Vou mostrar para ele que teve um erro SQL e aqui ele vai falar qual foi o erro SQL que aconteceu. Então aqui, qual a diferença desse erro para esse? Esse aqui é específico para não encontrar essa classe. O SQL Exception, ele vai acabar executando qualquer tipo de erro SQL que tiver. Então esse SQL Exception, ele vai valer para várias situações. Vamos lá, continuando. O próximo passo agora, eu vou criar um statement SQL. No caso, para um insert. Depois que a conexão é aberta, você precisa criar uma coisa que nós chamamos de statement. E o statement, o que acontece? Quando você cria uma conexão com o banco de dados, os statements são mais ou menos algumas áreas de conversação entre o aplicativo e o servidor que indicam onde você criar os comandos SQL. Então aqui
Tem aqui o command state, eu vou colocar com ponto. Dentro da minha abertura, eu vou colocar aqui create statement. Aqui ele está reclamando da falta, cannot find symbol. Adicionar importação para Java SQL statement, onde eu vou precisar executar. Ok? Bom, criando meu command statement, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o seguinte: statement.execute. Aqui no caso, eu tenho, a gente pode olhar, eu tenho as questões importantes: execute query, execute e execute update. O que nós temos? O primeiro comando que a gente vai fazer é o comando insert. Nós temos o seguinte: normalmente, o nosso sistema, quando a gente dá uma olhada lá no material, você tem o execute query, o execute e o execute update. Normalmente, o execute query ele informa o seguinte: ele vai executar um comando SQL que retorna valores. Por exemplo, normalmente seria um select ou algum outro comando associado ao retorno de um conjunto de dados. Seja uma linha de registro, sejam mil linhas, 1000 registros no banco de dados, é sempre o execute query que devolve esses valores. No caso do update, no caso do comando insert, a gente pode utilizar tanto o execute quanto o execute update. Vou lá, execute query, aqui execute e coloco. Se eu olhar aqui um pouco aqui no caso da documentação, o execute, o execute ele fala se o comando foi executado, execute update me devolve inteiro. Então nesse caso eu vou pedir para executar o execute update, que como vai ser um comando insert, então vou aqui colocar entre aspas insert into nome tabela as colunas ID e nome. Vou colocar dois valores. O primeiro é 1, vírgula, opa, 2, opa, aqui aspas simples, fecha aqui o comando, vamos lá. Esse aqui seria o comando insert, insert into nome tabela, ID valores 1 e 2. Vou colocar aqui um int retorno, o resultado igual isso aqui. Então o que nós vamos fazer aqui? Esse aqui vai ser o comando SQL. Se res maior do que 0, system.out.println foram inseridos o resultado x registros na tabela. Else. Vamos lá. Então, execute, o que vai acontecer? O execute ele vai servir para mim. Eu posso apagar esse cara aqui? Ele vai para mim criar a conexão com o banco de dados para poder executar o comando. Nessa linha aqui de baixo, o que eu estou fazendo? Eu vou pedir para executar o comando SQL e verificar o resultado. Se for 0, quer dizer que foram inseridos. Então, se o número for maior que 0, foram inseridos vários registros na tabela, colocar, abrir e fechar aqui o else.
o else. E aqui eu coloco que não foi o comando insert falhou. Por algum motivo, o comando insert falhou. São as minhas opções. Se esse comando aqui, no caso do execute update, tiver escrito errado, ele também vai ser pego aqui pelo SQL exception. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu comentar aqui essa linha. Ele vai falar aqui, ó, reported SQL exception. Ou seja, o SQL exception ele já intercepta todos os erros de comando SQL. Não precisa ficar tratando comando a comando. O próximo passo agora é listar os registros que foram gravados na tabela. Normalmente o que acontece? Quando você executa um comando select, ele volta na forma de um modelo de dados, que no Java é colocado como result set. O result set, adicionar a importação para JavaScript result set, é igual a stmt ponto execute query, e aqui eu coloco select asterisco from nome tabela. Ok? Ou seja, esse cara ele vai executar esse comando e vai retornar o valor. O execute query, se o result set for igual a null, significa que não foram encontrados registros na tabela. Caso contrário, vamos lá. Eu vou imprimir aqui, no caso, os dados lidos da tabela. Para ler um registro, eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar um comando while. E eu posso fazer a seguinte verificação. Enquanto esse cara tiver um próximo valor, significa que ele tem algum dado a ser tratado. Então, posso colocar o seguinte, system. Pode colocar aqui fora do else. System.out.println. Colocar aqui uma opção de ID. Colocar um barra T para fazer uma tab, um down tab. E nome. E aqui eu coloco system.out.println rs. No caso, o campo do ID, ele é do tipo inteiro, é um tipo numérico. Então eu falo o seguinte, que ele vai retornar um inteiro na coluna chamada ID. Vou fazer aqui uma tabulação. E a outra coisa, res.get string. O nome é um campo varchar. Então, peço para ele listar o nome. Ou seja, eu pedi para ele executar o query, montei aqui o comando select strings from nome na tabela, vai listar tudo, vai jogar isso para mim dentro de um result set. Se esse result set for igual a nulo, eu vou imprimir que fala que tem uma mensagem que não foram encontrados os registros na tabela. E se for diferente de nulo, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir para mim os nomes, o ID e o nome. E eu coloquei aqui um barra T para fazer uma separação. Então eu coloco o seguinte, para verificar, ele tem dentro do nomes que ele gera o result set, todo o registro sempre é feito através do next.
Então ele verifica, tem o próximo registro, tem um próximo, tem próxima linha. Enquanto esse cara for colocando como verdadeiro, ele vai pegando a posição do banco de dados e jogando, imprimindo aqui na tela. Deixa eu executar esse cara aqui agora, vamos ver o que acontece. Aqui abriu conexão com o banco de dados, criando o comando insert, executou o comando SQL e verificou o resultado. Foram inseridos 2 registros na tabela. E inseriu, mostrou esses 2 inseridos. Ok, de acordo com o código que nós escrevemos aqui. Eu só esqueci de fazer uma coisa. Depois que isso aqui tudo executa, a gente precisa fechar tanto o statement, que é a área de execução dos comandos, quanto precisamos também fechar a própria variável que faz conexão com o banco de dados. Ok? E aí vai. Encerrando conexões com o banco de dados. É sempre bom você fechar as conexões para que elas não fiquem penduradas sem fazer nada. Normalmente o servidor de banco de dados ele tem um timeout que se o aplicativo no usuário não fizer conexão com o banco, ele mesmo acaba derrubando a conexão. Só que para não ficar esperando o timeout do banco, você pode forçar essa situação para que é o seguinte, enquanto você não der o timeout, ele vai ficar pendurado lá e de repente você pode ter conexões que estão lá abertas sem serem usadas. Por isso é bom sempre fazer o close aqui deles, para não ficar consumindo recurso que não esteja disponível. E aqui tem a seguinte situação. Só fazer aqui uma modificação. Vou fazer o seguinte. For int igual menor que 100. Eu vou fazer um teste para formatar 100 registros no banco de dados. Comando SQL igual insert. Então vou colocar o seguinte, vou inserir na tabela os valores e vou formatar. Vou indo de 1 a 100. E vai ser da seguinte forma. Comando SQL mais igual. Ele vai concatenar nessa string os valores. O próprio i, que vai ser o valor numérico. Deixa eu separar aqui a linha. E aí tem uma aspa simples. Vai inserir o nome. E eu vou concatenar o i para fazer nome 1, nome 2, nome 3, nome 4. E aqui fecha a string de conexão. Ok, a única coisa que eu preciso. Para cada comando insert, eu tenho essa vírgula aqui. Então vou colocar o seguinte, enquanto o i for menor que 100, eu vou colocar aqui comando SQL, vai ser isso, concatenado com isso, mais
a vírgula de separação. E aí segue. E aqui nessa linha do comando execute update, vou comentar uma, copiar e comentar uma delas. Eu vou passar a string comando SQL. Ou seja, eu vou formatar aqui um comando para poder fazer uma inclusão dinâmica de valores, pedir para executar esse aplicativo e depois listar todos os registros na tabela. Só verificar aqui se tem algum dado. Deixa eu truncar a tabela para que não tenha registros. E agora eu vou pedir para executar isso aqui. Abrindo conexão. Opa, já fez tudo. Normalmente só demora na primeira vez, na segunda nas outras ele vai rápido. Então, abrindo conexão com o banco de dados, eu acabei escrevendo aqui. Escrevi errado, analfabeto. Criando o comando insert, executar o comando SQL e verificar o resultado. Foram inseridos 100 registros na tabela, listar os registros gravados na tabela. Onde tá. Ou seja, aqui tem os 100 registros. Basicamente, aqui você pode fazer o que você quiser com o comando de formatação. Quer ver uma coisa? Eu vou criar aqui um comando select. Eu vou gerar aqui um número randômico. Pedir aqui para corrigir as importações. Por adicionar o random. Aqui é random. E fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar um comando select. Não, vou aproveitar a própria comando SQL. Eu vou reiniciar ela e fazer o seguinte. Vai ser igual. Ela vai ser igual a isso. Where a coluna id maior igual rnd.nextInt. Eu vou pedir para ele sortear o número de 0 a 100. E aqui é executar o comando SQL. E só para verificar qual foi o comando que foi formatado, eu vou colocar systemout println executando mais comando SQL. Ou seja, não vamos dar aqui na analógica, vou pedir para inserir os próprios 100 registros. Só aqui, vou pedir para ele entroncar e limpar de novo a tabela. Para limpar e zerar toda ela. Então, novamente aqui. Cria a classe de conexão. Abrir a conexão usando aquela classe com aqueles dados de configuração do banco. Vou criar o statement para poder executar o comando insert. Criei um comando aqui programável, normalmente é isso que a gente acaba fazendo, acaba criando o comando em tempo de execução. E no caso, quando a gente executa normalmente comandos insert, delete, update, você pode utilizar o execute update para verificar o número de linhas que foram alteradas, ou execute para verificar apenas se o comando foi executado ou não, retorna verdadeiro ou falso, a forma é a mesma. E se no caso tem mais de uma linha afetada, eu vou pedir para executar o new random. Que aí ele vai falar o seguinte, vai gerar para mim um número. Vai selecionar de asterisco para tudo na tabela a partir de um ID sorteado entre 0 a 100. E aqui, vou mostrar para ele aqui imprimir qual comando SQL está sendo executado para verificar qual foi o número gerado. E aí a gente vai ver aqui os números na tabela. Se eu executar aqui,
Abrir a conexão, comando. Então, por exemplo, aqui. Foram inseridos 100 registros na tabela. E ele está executando para mim. Select series que foram nome da tabela igual a ID maior ou igual a 56. Ele começou a listar para mim todos esses valores. Se eu executar de novo, o que acontece? Ele abriu a conexão com o banco de dados, criou a conexão insert e tudo mais. Inseriu mais 100 registros na tabela, mas de acordo com aqueles nomes, de novo. E pediu para mim listar maior que ou igual a 75. Então eu tenho aqui começando em 75, chega em 100, começa em 75 de novo porque o banco de dados não foi limpo. Ou seja, os dados estão duplicados. Eu só vim aqui, pedir para truncar a tabela e fazer de novo o teste. E isso não muda. Aqui no caso foi maior ou igual a 94. Bom, esse mecanismo aqui básico é o mínimo que você precisa para poder utilizar a interface JDBC e poder manipular bancos de dados no banco. Agora, é você adaptar esse mecanismo aqui para as soluções que você precisa. No sistema de alunos, a gente vai começar a criar e gravar essas notas em banco, bem como os próprios dados de disciplinas e curso. Aí nós vamos começar a ver em modos mais detalhados como esses comandos SQL são divididos entre eles. Ok? Abraços, até a próxima.